Morte. A morte não existe, meus caros. A morte pode ser encarada como apenas uma passagem de um estado a outro. A morte gera medo, porque o desconhecido nos dá medo. Os primeiros navegadores europeus que cruzaram oceanos fizeram imagens de monstros, de sereias e de abismos, porque não conheciam o que vinham pela frente. O Espiritismo abriu o véu do que existe após a morte física. Para o espírito, a morte é como um renascimento para o mundo espiritual. Voltamos à nossa pátria com a bagagem e as experiências que conhecemos em nosso curto prazo de existência na Terra. Uma dúvida crucial: por que passar pela carne, pela Terra? Ora, meus caros, a vida na carne acelera em muito a nossa evolução. Quando estamos no mundo espiritual, a nossa condição vibratória nos permite apenas a convivência com os nossos irmãos de mesmo estado vibratório. A convivência na carne nos permite conviver com diferentes estados vibracionais ao mesmo tempo, e pelo fenômeno da ressonância vibratória, podemos acelerar a velocidade da nossa própria vibração, assim como ajudar ao aumento da vibração de nossos irmãos. Imaginemos o seguinte exemplo. Digamos que você esteja vibrando a 10 kHz e seu irmão menos evoluído esteja a 5 kHz. Neste caso, a convivência dos dois tende à média, que seria de 7,5 kHz. Fazer o bem faz com que mantenhamos a nossa vibração, ou mesmo aumentemos ela. Logo, o nosso irmão de vibração mais baixa não iria ficar nos 7,5 kHz do nosso exemplo, mas sim aumentaria até os nossos 10 kHz. Se nos esforçarmos ainda mais, poderemos até aumentar essa vibração. E juntos, você e seu irmão poderão vibrar em uma frequência maior. São coisas que conseguem aumentar a nossa vibração. Orar, fazer o bem, pensar em Deus e em Jesus, comer pouca carne, não tomar bebidas alcoólicas, utilizar cigarro, não praticar sexo inconsequente, boas leituras, boas músicas. Todos os ensinamentos de Jesus visavam a nossa evolução e o nosso bem, e por raciocínio lógico, nos leva a concluir que, por consequência, também visavam aumentar a vibração de nosso espírito. Se cada indivíduo na Terra procurasse seguir o Evangelho, instantaneamente a vibração coletiva da Terra iria aumentar e a nossa própria realidade mudaria de figura. O problema do aumento da vibração é apenas que deve decorrer de um esforço individual, ou seja, ninguém pode aumentar a vibração de outra pessoa por apenas um esforço de vontade. A opção pelo Evangelho deve ser individual. Não se pode fazer ninguém se tornar um cristão, como também não se pode tomar um remédio por outra pessoa. O esforço deve ser próprio, porque o espírito é único, assim como as suas propriedades, entre as quais está a sua vibração. O que podemos tentar fazer é influenciar as outras pessoas pelo exemplo. O Evangelho de Jesus não se resume apenas no falar, falar e falar, e sim no fazer, fazer e fazer. As pessoas estão sempre sendo observadas, seja em qualquer situação. Boas atitudes geram bons exemplos. Veja o caso das ruas das cidades dos países ditos de primeiro mundo. Elas estão limpas porque as pessoas têm a atitude de mantê-las limpas, pelo seu bom exemplo.
As pessoas que vivem em países em que não se tem este hábito sentem-se constrangidas em sujar as ruas quando estão nesses países. Assim ocorre no mundo espiritual. Nossos irmãos que estão em erro, nos observando, sabem como é o nosso estado pela luz que emitimos e nos perguntam como atingir este estado também. O primeiro passo sempre se resume em um exame de consciência. Revisamos nossos erros e buscamos as causas de nossos sofrimentos atuais. Daí, tomamos resoluções, fazemos planos e, para acelerar o processo, solicitamos uma reencarnação. Desse modo, voltamos ao ponto de partida de nossa mensagem, segundo nosso raciocínio de que a morte é apenas um processo para atingirmos um grau maior de evolução. Uma vida sem a morte seria insuportável, já que o peso das nossas maldades que fizemos no passado nos pesaria muito. O estado vibratório seria tão baixo que a energia a ser despendida para corrigir o estado seria alta demais. É benevolência de Deus permitir que morramos, porque assim um novo véu de esquecimento seria colocado sobre nós e assim teríamos uma nova oportunidade para ascendermos. O espírito é, a princípio, perfeito, com todas as condições para ter uma evolução reta. Porém, nosso livre-arbítrio nos permite tomar atalhos. É claro que nosso grau de evolução ainda não nos permite o livre-arbítrio pleno. Podemos, é claro, escolher entre o bem e o mal, porém, o verdadeiro livre-arbítrio seria o de que escolhêssemos as lições apropriadas a nós mesmos. Nossa condição evolutiva ainda não nos permite isso. Devemos ter o auxílio de um guia espiritual mais experiente, que já passou pelos caminhos que já passamos. A cadeia de auxílio, pelo nosso ponto de vista, é infinita, ou seja, é tão grande que nossa mente não pode compreender. Porém, os guias estão sempre disponíveis a nos auxiliar. Podemos acelerar o nosso processo, nos instruindo e estudando cada vez mais. Não pensem que estão em condição evolutiva superior se imaginam que já têm a oportunidade de conhecer as lições espirituais. Os verdadeiros evoluídos já têm esse conhecimento de nascença. Não precisam ler nenhum livro para aprender. O conhecimento que está sendo mostrado a vocês é uma caridade que está sendo prestada a vocês. Muitos espíritos endividados pedem para que tenham bons professores durante a vida carnal, para que não se perca mais uma encarnação. Portanto, amigos, humildade e persistência no bem, porque o que estão recebendo é dádiva divina, que deve ser cultivada com todo amor e respeito. Paz e bem, Auro e Maria.